Assisti o terceiro episódio da terceira temporada de Verão que Mudou Minha Vida e vim trazer uma análise completa e todos os meus pensamentos sobre esse episódio. Mas antes de começar, não se esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal que tá tendo vídeo toda semana sobre o Verão que Mudou Minha Vida. O episódio já começou de um jeito que quem é Team Conrad vai detestar, como eu detestei, que é Belly e Jeremiah se agarrando ali loucamente ao som de Birds of a Feather, da Billie Eilish. Eu nem vou comentar sobre a escolha dessa música aqui, porque eu acho essa música muito bonitinha e eu não queria que ela fosse dedicada para esses dois. Mas tudo bem, eu entendo que faz sentido, mas eu não vou falar muito sobre essa música. Na verdade, esse vídeo de hoje vou falar um pouco menos sobre as músicas, porque acho que não tiveram músicas tão impactantes quanto os outros dois episódios tiveram, que eu falei aqui no vídeo anterior. Se você não viu ainda, vou deixar o link aqui para você assistir depois. Mas tiveram algumas músicas, alguns trechinhos, alguns pedaços que eu achei interessante, então sim, vai ter análise de algumas músicas que tocaram, mas realmente esse episódio foi menos impactante em relação a músicas, pelo menos do meu ponto de vista. Eles estão ali conversando sobre contar para as pessoas ou não contar para as pessoas, enfim, quando vou contar, e aí decidem contar para a família, né, no evento que vai ter de inauguração lá do Jardim da Susana em Cousins, e aí, beleza, ai, tá isso, vamos contar para todo mundo. Aí Jeremiah me tira um anel da espessura de papel para dar Belly. Assim, o que eu posso dizer sobre isso? Assim como todo mundo, eu achei um pouco engraçado também, eu não vou negar. Mas, eu, como uma pessoa que eu sou noiva, se meu noivo tivesse me dado uma aliança, assim, minusculinha, eu não iria ligar. Eu ia gostar do mesmo jeito. Só pelo ato de me dar o anel, tá? Essa é a minha percepção como pessoa. Mas, quando a gente fala de Belly e Jeremiah, tem todo um contexto envolvido. Ele não deu o anel pra ela antes, né? Até falei no vídeo anterior, tipo, como que ele pede a menina em casamento, não tem um anel, não se ajoelha pra pedir a menina em casamento, aí depois faz aquela ceninha, sabe? Pelo menos teve um anel. É um micro anel, é uma coisa tão pequenininha que é quase não dá pra enxergar. É. Mas, pelo menos teve, né? Com que dinheiro que ele comprou, a gente não sabe. Ele falou que foi com o dinheiro dele, mas dinheiro dele da onde? Que ele não trabalha. Acho válido que deu o anel? Acho válido que deu o anel, mas assim, se trabalhasse, podia dar uma coisa melhor. Na verdade, não era nem pra ter pedido de casamento, né? Então, enfim, é uma coisa muito complexa de se analisar agora. Mas no meu ponto de vista, pelo menos ele arrumou um anel pra enfiar no dedo dela, porque eu achei que ele realmente não ia fazer isso. E aí, depois disso, a gente tem a Belly contando pra primeira pessoa que ela está noiva, né? Que ela vai contar pra Taylor. E eu amei a reação da Taylor, porque ela fica tipo assim, como assim vocês vão casar? Tipo, vocês não tinham terminado? É Belly, ah, mas você que mandou eu conversar com ele. Ela falou assim, é pra vocês se acertarem, porque ele te traiu. Tipo assim, não é qualquer traição. Aí a Belly me solta simplesmente uma das piores frases que eu já ouvi sair da boca da Belly. Olha que a Belly, assim, meu Deus do céu. Saudades da Belly da primeira temporada. Ai, mas é porque a gente é maior do que isso, a gente é maior do que esse erro. Minha amiga, ele dormiu com outra 2 dias depois de terminar com você. E ainda não te contou, tu ficou sabendo na frente de todo mundo. Aí até a Taylor fala alto, né? A Belly, ai, fala baixo. E a Taylor, tipo assim, minha amiga, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que você é corna. Mas enfim, gostei da reação da Taylor aí. A gente viu que depois ela meio que volta atrás um pouco nesse pensamento dela, mas eu acredito que é mais por ser amiga da Belly e querer apoiar ela do que qualquer outra coisa, até porque também a Taylor sabe todo o histórico dali e ela sabia que a situação não ia ficar muito legal pra Belly depois que as pessoas descobrissem, principalmente em relação à mãe dela, né, em relação aos pais dela. Então ela acho que talvez vai ser aquele suporte emocional ali pra Belly. Talvez não, a gente já tem quase que confirmado que ela vai ser esse suporte emocional pra Belly ali. Finalmente, né? Porque eu acho que tem horas que a Taylor não é das melhores amigas. Mas tudo bem, pelo menos a Belly vai ter alguém ali pra chorar as pitangas dela, mesmo que seja uma pessoa que é a favor do Jeremiah. Mas só aproveitando que eu já citei a Taylor aqui, eu quero falar sobre duas coisas que estão relacionadas a ela. Uma é um pensamento meu e outra é uma coisa diretamente da série. O pensamento meu, eu tô de saco cheio dessa Taylor fingindo que não gosta do Steven, que tá superada, que não liga, que não se importa, mas ela se importa e todo mundo sabe disso. Então, tipo assim, ai, tá ficando cansativo pra mim, assim, eu tô achando bem chato isso, pra ser muito sincera. Mas em relação à série agora, o fato ali da relação dela com a mãe dela. A mãe dela, eu achei a mãe dela uma figura muito engraçada. E aí colocaram aquela história ali da mãe dela meio que tentar intervir pra ela conversar com o Steven, né? Que ela pede pro Steven olhar as coisas ali do salão de beleza dela. E o Steven vê que ela tá, assim, tipo, numa situação bem precária.
E eu entendo colocar isso na série, na história, pra agregar um pouco mais o contexto, né, da Taylor, tipo, tudo que cerca ela, sem ser só a Belly, sem ser só o Steven, ter a problemática da vida dela, eu acho que, ok, é válido. Mas é que tava acontecendo, tinha tanta coisa pra acontecer nesse episódio, que assim, eu acho que não precisava, entendeu? Eu entendo que colocaram, mas eu não acho que tinha tanta necessidade, assim, de ter colocado isso ali. Não sei, o que vocês acharam? Acharam interessante, não acharam interessante? Eu achei que é, tipo, totalmente dispensável, apesar de entender a motivação daquilo ali, entendeu? Então, eu realmente não sei. Tanto que eu nem vou falar, elaborar mais sobre isso aqui, porque eu realmente acho que não tem muito o que ser falado. Voltando a falar sobre Belly e Jeremiah agora, a gente também tem uma cena ali dela e do Jeremiah conversando sobre contar para as pessoas que eles estão nervosos e tudo mais. E aí eles citam do momento de conversar isso com o Conrad. Eu não sei se vocês repararam, mas na hora que o Jeremiah pergunta isso pra Belly, ele pergunta de uma maneira muito natural, assim, pelo menos eu achei. Só que ela faz uma cara desconfortável. Dá quase a sensação, pra mim, de como se ela não quisesse ter que ter essa conversa com o Conrad. Como se ela não quisesse ter que falar isso pro Conrad, sabe? Porque aquilo ali vai ser, assim, tipo, um fim pros dois, pelo menos temporariamente, né? Pelo que a gente sabe da história. Temporariamente vai ser um fim pros dois. Me deu essa sensação, que o Jeremiah pergunta, ela faz uma careta assim, tipo assim, ai, eu não queria falar sobre isso não, ai, a gente faz o que der na hora lá, a gente fala com ele separado, manda mensagem, liga, faz o que tiver que ser feito, só pra contar e tá tudo certo. Mas eu reparei que a Belly fez uma carinha meio estranha, assim, na hora que o Jeremiah falou. E falando do nosso Connie Baby, logo depois disso vem uma cena dele, né, que ele aparece ali pegando um café, ele vai tomar um café com a Agnes, e aí eles estão ali conversando, né, sobre o trabalho, ela tá contando ali pra ele sobre as coisas que estão acontecendo. Ele comenta, né, sobre ele não ir lá pro evento de inauguração do jardim, e ela falou, mas eu achei que o único impedimento era só o trabalho, você não quer porque você não quer encontrar a namorada do seu irmão, que já foi sua namorada antes. E, gente, cada cena que a Agnes aparece, eu gosto mais dela, de verdade, eu acho ela, assim, a sensata que tava faltando pra essa série. Tinha que ter alguém, um cérebro, sabe? Uma pessoa assim, racional. Eu tô adorando ela. E aí, a gente vem a nossa análise da primeira música, que eu trouxe aqui pro vídeo, no caso, né? Que é a música que tá tocando no fundo, é West Coast. Quando eu olhei só o nome, eu falei assim, é porque o Conrad tá na West Coast, ele tá na costa oeste, que ele tá na Califórnia. Então acho que a música é só pra ambientar, né, que ele tá ali naquele lugar e tudo mais. Porém, eu fui pegar a letra, e aí eu vou ler, e aí, assim, fica a interpretação de cada um. E detalhe, quando eu fui pesquisar, né, quando você coloca West Coast pra pesquisar, assim, no Google, o nome da música, aparece a música da Lana Del Rey e umas outras músicas que também tem esse mesmo nome. Essa música não é a primeira que aparece dali. Então, eu senti que ela foi colocada com, tipo, literalmente um propósito. Se fosse só pra dar essa sensação da costa oeste, acho que a música da Lana Del Rey encaixaria um pouquinho melhor, pelo que eu dei uma olhada pela letra da música, que as pessoas interpretam e tudo mais. Só que eu pensei nisso, eu falei, cara, a Jenny Han pegou uma música específica falando sobre a costa oeste, mas que não quer falar só sobre a costa oeste, porque a letra da música não tá falando exatamente sobre isso. Por quê? Contextualização. O Conrad está falando com a Agnes sobre não ir pra o negócio lá da inauguração, porque ele não quer ver a Belly, né, gente? A realidade é que ele não quer ver a Belly, ele tá preparado pra ver ela, tá? Esse é o contexto. E agora eu vou ler a letra da música, que eu tô aqui enrolando, mas calma lá. E nós dois ficamos juntos se um cair. Eu falo alto como se você ainda estivesse por perto. E sinto sua falta. Estou voltando para casa na costa oeste. Queria que você pudesse ir na minha bagagem. Eu te amo. Parado aqui sozinho em um casaco preto. Eu sinto sua falta. E a parte do final. Então, arrume as malas e vamos voltar no tempo. Eu posso deixá-la dormir ou deveria acordá-la? O que é a minha interpretação disso daqui? Por que eu trouxe exatamente esses trechos para vocês? Vocês verem que a letra não tá falando necessariamente da costa oeste, tá falando da costa oeste, estou voltando pra costa oeste. É quase como se o Conrad estivesse pensando, isso é totalmente teoria na minha cabeça, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é quase como se ele estivesse pensando, tipo, que ele iria pra Cousins, ia chegar lá e, tipo, querer poder trazer a Belly de volta, porque ele ainda ama ela e ele ainda sente falta dela, sabe? E principalmente essa frase, tipo, arrume as malas e vamos voltar no tempo, na época que eles estão juntos. Tô muito doida de pensar isso, e esse final que fala, eu posso deixá-la dormir ou deveria acordá-la, eu peguei essa frase específica, que é bem no finalzinho da música,
porque a gente teve no episódio anterior, quando o Conrad tá conversando com a Agnes sobre a Belle, né, que ela pergunta quando ele percebeu que tava gostando dela, que ele fala que foi quase como um sentimento de despertar, como se ele simplesmente, tipo, aquilo tivesse adormecido dentro dele, e ele acordou e percebeu ali, né, sobre isso, sobre tá gostando da Belle de verdade. Foi literalmente pra ele um despertar. Então essa frase dessa música faz muito sentido, tipo, de deixar a Belle dormir ou deveria acordar ela. Enfim, interpretem o que vocês quiserem, mas isso foi exatamente essa interpretação que veio na minha cabeça. E daí a gente vai pra cena em que a Belle tá se arrumando pra ir pra Cousins, né? E daí nessa cena a gente tem dois pontos muito interessantes. Os atos que a Belle tá fazendo enquanto ela se arruma e a música. Então vai ter mais uma análise de música aqui. Calma lá. Mas quando ela tá se arrumando, tô falando que é um detalhe, porque essa semana mesmo eu achei uma galera que tava colocando um trecho do momento em que a Belle tá se arrumando pra ir pra esse evento. E lá num trecho no livro, ela fala, tipo, que ela esperava ver o Conrad, porque se ela não fosse ver ele, por que ela teria, tipo, depilado a perna dela 2 vezes, teria se importado de se arrumar, do jeito que ela tava arrumada, enfim, os pensamentos da Belle no livro. E aí, quando mostra ela tomando banho, mostra justamente ela depilando a perna ali, tipo, passando a gilete mais de uma vez, que ela chega até dar um cortezinho e coloca aquele band-aid. Então eu achei que foi bem simbólico pra quem é fã dos livros. Como eu já falei aqui no vídeo anterior, eu não li todos os livros, eu li o primeiro livro, mas eu acompanho muita gente que já falou toda a história que acontece no terceiro livro, já li vários trechos que eu achei pela internet, e esse trecho específico eu achei muito legal, porque é muito simbólico, porque a gente vê aquela cena, mas quem sabe da história do livro sabe o que aquilo ali também quer dizer. A Belle não estava se arrumando só porque era o evento da Susana, porque ela ia contar pra família dela que ela estava noiva. Tinha um porquê lá no subconsciente dela. Enquanto ela tá se arrumando, a gente tem a música da nossa diva, Sabrina Carpenter, Please, 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 que todo mundo conhece, mas vou ler um trechinho aqui da música, uma tradução, pra caso, assim, queira tirar alguma dúvida. Ela fala assim: eu sei que tenho bom senso, sei que tenho bom gosto. É engraçado e irônico que só eu ache isso. Prometi pra eles que você era diferente. E todo mundo erra, mas simplesmente não erre. Ouvi dizer que você é um ator, então haja como um cara exemplar. E lá pro final também tem um trecho que é bem famoso da música, que ela fala: coração partido é uma coisa, meu ego é outra. Eu imploro, não me envergonhe, seu filho da senhora sua mãe. E aí, eu achei uma escolha de música muito inteligente, porque eles estão indo contar pra família, que eles estão noivos e tudo mais. Só que lá no fundo, a Belle sabe que o Jeremiah errou. A família dela não sabe, gente. Eles contam sobre esse pedido de casamento, sobre esse noivado, e a família não sabe que eles terminaram, a família não sabe que o Jeremiah traiu a Belle. E não que eles precisassem saber, mas assim, fica ainda mais complicado, sabe? Porque a música, pra mim, tá, gente, deu a sensação de quase como se inconscientemente a Belle estivesse pedindo, tipo assim, por favor, se comporta, tipo, não faz isso virar uma grande cena e virar uma coisa desconfortável, porque, né, eu prometi pra eles que você era diferente. E acaba que quem cria a situação depois é a Belle, né, gente? Mas, enfim, esse era o pensamento dela, aparentemente, antes de chegar lá. Mais uma vez, é a minha interpretação, por favor, tá, gente? Eu sei que eu tô demorando, mas eu já vou falar sobre o momento em que eles anunciam o noivado, tá, gente? Só quero falar de uma pequena ceninha antes, que foi Conrad chegando em câmera lenta e a Belle sendo a primeira pessoa a ver ele depois do discurso do Jeremiah. Eu achei um discurso bem bonito, tá, gente? Já falei aqui também, sou o time Conrad, mas eu não detesto o Jeremiah. Eu só não gosto dele com a Belle, tá? Eu gosto do personagem. Apesar de agora estar questionando bastante o caráter do personagem, mas o momento que o Conrad chega é literalmente o mundo parando. O mundo dele, o mundo da Belle. Ai, gente, eles são muito fofinhos, não tem condição. É uma cena muito simples, é muito rápido. E aí tem aquela coisa meio desconfortável de tipo, ai, Belle, tudo bem, né? E o Adam falando, ai, reencontrando a sua irmãzinha. E o Conrad, oi, irmãzinha. Gente, o Adam, o pai dos Fisher. Gente, pelo amor de Deus, o pai dos meninos, do Conrad e do Jeremiah. Pelo amor de Deus, que homem desagradável. Senhor amado. Enfim, mas eu gostei muito de ter pelo menos esse momentinho de felicidade durante esse episódio, de ver Conrad e Belle.
se encontrando. Ok, vamos falar sobre a parte principal agora, que é eles contando pra família sobre o noivado. Gente, tá rolando ali a conversa, né? Ai, a Laura elogiando o Steven, elogiando a Belle, aí o Adam vai, elogia o Conrad, e quando vai falar do Jeremiah, ele fala aquela piadinha bem engraçada, né? Tipo, ai, tem o nosso super senior aqui, que decidiu fazer mais um semestre de faculdade, né? Porque vamos ver como que as coisas ficam. O Adam é desagradável. Ele faz de tudo para que o Jeremiah fique desconfortável e fique se sentindo inferiorizado, sabe? Eu sei que o Jeremiah tá muito errado, ele tá muito errado. Não leu o cacete do e-mail para poder se formar, enfim, o pai vai ter que gastar mais uma nota. Ok. Mas, querendo ou não, tipo, o Adam sempre reforça esse pensamento no Jeremiah. Então, tipo, ele nunca vai sair disso se ele não se esforçar muito. E ele é meio lerdo, então eu acho um pouco difícil que ele saia desse looping de sempre colocar ele pra baixo. E aí, por conta disso, a Belle e o Jeremiah decidem contar pra família, porque pouquíssimo tempo antes eles tinham decidido não contar. Falar, ai, meu pai não vai estar aqui, o Conrad não tá, depois a gente conta antes de saber que o Conrad apareceria. Eles tinham decidido não contar pra família, né? Mas aí, quando chega ali, que a Belle vê que o pobrezinho Jeremiah, queridinho filho dela, tá se sentindo triste, porque, né, ai, porque todo mundo tá conquistando coisas grandes na vida deles. Aí a Belle fala, mas o Jeremiah também está construindo algo muito grande na vida dele. Na verdade, nós estamos. Estamos noivos. Ô, gente, eu não sei a minha reação, acho que eu fiquei meio em choque, assim, eu já sabia que isso ia acontecer, obviamente, a gente viu no trailer, eu já sabia da história toda. Só que o momento em que é falado, tipo, tudo que envolve esse casamento é sempre numa hora inapropriada. Tipo, foi pedido e numa hora totalmente inapropriada, que o irmão da Belle no hospital, o Jeremiah tinha acabado de assumir pra ela que tinha traído ela 2 vezes. Tudo era errado. E aí, quando vai contar para as pessoas sobre o noivado, também é numa situação totalmente errada, que é só para salvar o rabo do Jeremiah, pra ele não ficar ali com aquela carinha de bebê chorão mais uma vez. E aí, como eu tinha falado, né, um pouquinho antes, que a Belle que acaba criando toda uma situação, é porque ela, tipo, o Jeremiah até fala pra ela, tipo, ai, não precisa fazer isso, mas ela fala, não, eu quero falar. O meu homem me pediu em casamento. Aí ela, gente, a hora que ela mostra, assim, aquela aliança que precisa de uma lupinha pra dar uma enxergada, eu achei assim, gente, eu falei, mulher, se preserva, pelo amor de Deus, você tá fazendo, é sua mãe, é sua mãe, tipo, ai, olha, a Belle me irritou níveis, assim, nem sei explicar que nível que ela me irritou durante esse almoço, porque era pra ser uma coisa pra comemorar a Susana, pra comemorar a família ali, e ela fez ser sobre ela e o Jeremiah só pra ficar mais uma vez, adulando o Jeremiah não pode sofrer, o Jeremiah não pode isso, não pode aquilo, mas todo mundo pode ficar numa situação desconfortável para que o Jeremiah se sinta bem. Porque no final das contas, é isso que acontece. Tipo, todo mundo sai irritado e só os dois estão lá, super bem, e indignados que as pessoas não curtiram. Tanto que o Steven fica, não é possível, o que tá acontecendo, o que vocês estão falando? E a relação da mãe da Belle é sensacional, que ela fala, isso é uma piada? Vocês estão brincando com a minha cara? Porque eu acho que é o que qualquer mãe pensaria, né? Falar, minha filha nem terminou a faculdade, tá com um namorado que reprovou a faculdade porque não leu o negócio, não tem trabalho e tá querendo casar com a minha filha. Tipo, eu te conheço a vida toda, Jeremiah, mas assim, calma lá. Tanto que ela fala, vocês querem dar um próximo passo? Vamos morar junto, adota um gato. Mas assim, casar, eu acho que não é hora pra isso. Eu acho que vocês estão, tipo assim, não estão pensando nisso racionalmente. A Belle fala, né, ai, mas é porque ele é família e eu amo ele. A Susana não sempre falou que a gente tinha que ficar perto das pessoas que a gente ama e blá, 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 blá. Só a Lorota que Belle e Jeremiah ficam falando. E os dois falam, não, mas é porque a gente se ama, a gente quer ficar junto pra sempre. Gente, ó, ó, se a família deles, que nem sabe do contexto da traição, não comprou essa ideinha, imagina a gente, que é telespectador, que sabe de toda a história, também não vai comprar a história. Tá me entendendo? Eu sei que provavelmente depois a família vai começar aceitando e tudo mais, mas inicialmente não tem como não ser um choque total, não teria como a galera ter tido outra reação. E sobre reações, a reação do Conrad, a gente já tinha visto um trechinho, né, pelo trailer que tinha saído, que ele fica em choque porque ele não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Eu achei, gente, que ele ia ter, tipo, uma crise de pânico muito, muito forte, como a gente já viu ele tendo na primeira temporada e na segunda temporada, quando ele sai lá do quarto de hotel no final. Só que, como agora o Conrad tá na terapia, ele soube agir um pouco melhor na situação. Então ele ficou quieto e quase tendo uma crise meio que interna, assim, sabe? Ele ficou quieto e meio que
paralisado, sem saber o que fazer com aquela informação, assim, gente, não consigo imaginar o que estaria passando na cabeça do cônjuge, do ponto de vista dele, tipo, o que passou na cabeça dele quando ele escutou aquelas palavras, sabe, que o irmão dele tava noivo do amor da vida dele. Eu queria muito saber o que passou pela cabeça dele, mas ele claramente teve uma crise muito interna ali, porque ele não falou uma palavra depois, ele só simplesmente ficou completamente quieto e meio que fora do ar, assim, sabe? E quando acaba ali, tá acabando essa cena, né, começa a tocar uma música de fundo que chama No Surprises, e é uma música meio complexa, assim, não vou negar a letra dela, tentei entender o motivo de terem colocado essa música pela letra dela, e aí eu trouxe alguns trechinhos e eu vou ler aqui pra vocês. Um coração cheio como um aterro. Um emprego que te mata lentamente. Feridas que não cicatrizam. Aí mais pra baixo na música fala: você parece tão cansado, infeliz, sem alarmes, sem surpresas. E aí com uma vozinha no fundo: me tire daqui. Eu peguei esses trechos porque o resto eu acho que não faz tanto sentido necessariamente com a cena, tipo a letra em si. Mas é claramente uma música triste, e aí essa sensação de, tipo, do coração cheio, de tá tudo, tipo, meio sufocante, e o que tá acontecendo, e, tipo, e foi uma coisa, assim, meio que sem avisar. Eu interpreto esse sem surpresas quase como se fosse uma ironia, sabe? Como se não tivesse, porque fala, né, sem alarmes e sem surpresas. Eu entendo nesse jeito, tá, gente? Mais uma vez, vou sempre estar lembrando aqui o meu ponto de vista sobre isso. Sem alarmes, eu interpreto muito como, tipo, literalmente sem um aviso prévio, porque um alarme você sabe que aquilo vai acontecer, você tem uma ideia de que aquela situação ali vai acontecer, o que você marcou naquela hora, o alarme vai tocar e você sabe que você tem que fazer aquilo. E não teve um aviso prévio pra ninguém sobre essa situação, ninguém imaginou que isso iria acontecer. E aí vem a parte do sem surpresas, eu interpreto quase como uma ironia, sabe? Tipo assim, sem surpresa, só que não, né? Sei lá, gente, é por isso que eu tô falando, é uma música muito complexa, sabe? Se vocês souberem um pouco melhor sobre o contexto dessa música, coloca aqui, porque eu realmente já reli, e eu não consigo chegar num consenso, assim, na minha cabeça, sabe? Mas é quase, pra mim, é quase como uma sensação de sufocamento e que todo mundo, e, tipo, uma situação que ninguém tava preparado pra viver e que, honestamente, ninguém queria, sabe? No final das contas, todo mundo foi surpreso e não surpreso. Todo mundo ficou surpreso e o Conrad tá gritando internamente, tipo, me tira daqui, eu não sei o que tá acontecendo, tipo, eu tô sufocando literalmente. Mas claro, se vocês tiverem outra interpretação, por favor, coloque aqui pra eu saber. E aí, só pra finalizar sobre esse episódio, eu amei que a Laura virou pra Belly e falou assim: você vai pra casa comigo. A Belly: não, mas eu vou passar o verão com Jeremiah. E ela: não vai. E você sabe que eu posso fazer isso. E a Belly só vai, porque ela tá do direito dela de mãe, por mais que a Belly seja maior de idade e tudo mais. Cara, é totalmente inadmissível o que ela e o Jeremiah querem fazer. E o fato deles terem saído bravinhos ali do restaurante, tipo, antes de todo mundo irem ficar se beijando ali fora, indignados porque as pessoas ficaram irritadas com eles. Gente, eu fiquei assim, como assim vocês estão irritados? Vocês deviam prever que as pessoas teriam uma reação péssima. E, tipo, a Belly chega a falar: minha mãe não vai reagir muito bem. A Taylor fala pra Belly: você sabe que quando a sua mãe souber, literalmente vai todo mundo, ó, de arrasta, sabe? Porque a sua mãe vai ficar muito brava, a sua mãe vai ficar muito estressada. Ela não vai gostar disso nem um pouco. E eu acho que eles pensaram que lá no fundo não. Tipo, lá no fundo as pessoas vão ficar felizes. Gente, não. Não tinha possibilidade das pessoas simplesmente ficarem felizes com essa notícia. E olha que nem eu tô falando, eles nem sabem o contexto todo envolvendo esse pedido de casamento. Eu não sei se em algum momento eles vão saber. Eu acho que não. Eu chutaria que a Belly vai esconder isso pra ela, sabe? Tipo, só a Taylor que vai acabar ficando sabendo, ou se a Taylor chegar e falar pra alguém em alguma hora. E bom, sobre um saldo geral sobre esse episódio 3, eu gostei do episódio, mas eu achei um episódio bem mais fraco do que o primeiro e que o segundo, claro. O primeiro tem, né, o final impactante ali, a gente descobrindo a traição. O segundo, a gente tem ali uma cena grande de Belly e Conrad na casa de Cousins. A gente tem a Belly perdoando o Jeremiah, a gente tem o acidente do Steven. E esse episódio é um episódio mais tranquilo. Mas eu acho que foi um episódio feito mais tranquilo, grande parte dele, e o grande acontecimento ser ali no final, propositalmente. Porque, querendo ou não, a história, de fato, da terceira temporada vai ser contada a partir de agora. Então eu acho que foi quase que um episódio para construir esse novo cenário em que Belly e Jeremiah vão
programar e arrumar esse casamento. Até porque também eles simplesmente falam, ai meu Deus do céu, a gente vai casar quando? Em agosto, daqui 2 meses. Tipo, vocês estão malucos, né? Então eu acho que foi literalmente um episódio pra gente entender que agora a gente vai sair daquele ambiente da faculdade, a gente vai chegar em Cousins finalmente pra começar a arrumar as coisas do casamento e as coisas começarem a se desenrolar a partir de agora. Então eu acho que por isso que ele foi um episódio mais calmo. O que vocês acham? Mas ainda assim, eu gostei bastante do episódio. Eu tô gostando dessa temporada até agora, mas eu mal posso esperar pelo momento em que a gente vai ter mais Conrad. E tô muito ansiosa por um episódio que estão prometendo que vai ter o ponto de vista do Conrad. Eu tô muito ansiosa pra quando isso vai acontecer. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado das análises. Comentem aqui embaixo pra saber se o que vocês gostaram, se vocês sentiram falta de alguma coisa, se teve algum momento que vocês analisaram diferente. As músicas, me falem sobre as músicas, o que vocês acharam, quais são as interpretações de vocês. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.